Fala pessoal, Debate Futebol Palmeiras na área com mais um vídeo e a preparação para o derby continua. E os comentaristas estão debatendo quem que vai jogar. Gabriel Menino, vai jogar o Richard Rios, Zé Rafael, quem que vai estar no meio campo do Palmeiras. Já sabemos então que o Marcos Rocha, lesionado, não jogará a partida. Mas como já sabemos, clássico é clássico. Para mim, não tem favorito. Não tem essa de favoritismo do Palmeiras. O Palmeiras tem que entrar ligado, concentrado para ganhar esse jogo e conquistar os 3 pontos. Então vamos ver o que os comentaristas da ESPN falaram sobre o assunto. Bora pro vídeo. O Palmeiras, com suas estrelas, com Rony provavelmente de volta, com sua molecada também, várias joias da base. Uma delas é o Giovani, que falou sobre esse momento do Verdão e sobre o clássico. Bom, temos que ir com o pé no chão. Sabemos que o Corinthians é uma equipe muito forte e é um clássico para a gente, para eles. Sabemos a dificuldade que é. E claro, a gente vai com tudo nesse jogo para conquistar os 3 pontos. E ainda mais contra o Corinthians é sempre bom jogar. E se eu tiver a oportunidade de poder também atuar, eu vou dar meu melhor. Tá aí o Giovani e o Abel Ferreira contra São Paulo, contra o Flamengo, contra o Galo. É uma fase vitoriosa. Palmeiras colecionando títulos. E contra o Corinthians, o torcedor do Corinthians está preocupado para amanhã, hein? E não é para menos, né? Não sabe nem quem vai ser o cara que vai comandar a beira do campo. E assim, a gente estava falando, né, dos times que passaram no sufoco, nos pênaltis na Copa do Brasil. O único para mim que é preocupante a situação é do Corinthians, porque é um padrão do time na temporada, né? Ofensivamente, em alguns momentos até se encontrou. Você tem o Roger Guedes fazendo um bom ano. Acho que a gente falou muito de dependência de Renato Augusto, mas quando saiu o Roger Guedes, individualmente é o cara que tem sobressaído. Mas coletivamente muito abaixo, dá um desequilíbrio no elenco, a defesa sempre muito exposta, até jogos que o Corinthians ganhou e às vezes até sem tomar gols poderia perfeitamente ter sofrido, porque permitiu muitas chances ao adversário. E você está falando de um time extremamente organizado, que vem numa maratona, é verdade, mas teve a condição de, enfim, né, o Palmeiras pôde poupar um pouco, né, então alguns jogadores descansados, você tem retorno de Veiga, retorno de Rony, então é um Palmeiras que conseguiu ter uma semana até relativamente de descanso, muito entre aspas, né, que não é descanso, mas conseguiu algo que é totalmente fora do padrão, e aí dou todos os motivos para a reclamação do Abel Ferreira quanto ao calendário. E é raro o Abel Ferreira fazer isso, né? É porque ele tinha uma vantagem tão grande e na Copa do Brasil que ele podia fazer. Tinha que fazer isso mesmo. E tem um elenco bom para isso. Exato. E aí você já está falando dessa questão do Palmeiras ter conseguido se poupar um pouco. A diferença da fase dos dois times, o Palmeiras é bem favorito. Você destacou um ponto interessante. Por exemplo, agora há pouco a gente falava do Grêmio. Tem jogado mal no Campeonato Brasileiro e tal. Fez um jogo ruim na Copa do Brasil, mas se classificou. No estadual, pelo menos, foi bem. Agora, o Corinthians, ele jogou mal no estadual, não no estadual inteiro, mas terminou mal, sendo eliminado em casa, jogou mal na Copa do Brasil, apesar da classificação, mal na Libertadores, principalmente contra o Argentino Júnior. Ganhou do Cruzeiro, mas não convenceu. Realmente é um Corinthians... Perdeu para o Goiás. Perdeu para o Goiás. Jogou mal no Brasileirão, perdendo para o Goiás. É um Corinthians que está jogando mal em tudo que é competição, hein? Que fase, hein? Tem uma diferença considerável, né? E aí são contextos, né? O Palmeiras tem o melhor técnico do continente, o Abel Ferreira. Mesmo com o Fernando Diniz fazendo um grande trabalho atual, o melhor projeto, né, liderado por um técnico é o Palmeiras do Abel Ferreira. Então o Palmeiras ele tem uma identidade e é um time que ele é muito competitivo, ele ficou preservado durante a semana. Já existe uma diferença na parte física. Quando você fala de Palmeiras, você fala de intensidade, de pressão, de um time que vai se doar, vai sacrificar. Quando você fala do Corinthians, você fala de um time mais envelhecido, um time que não consegue equilibrar tanto nesse sem bola, de um elenco desequilibrado. O elenco do Palmeiras, além de ser melhor, ele é equilibrado. E é uma engrenagem que funciona. O time ele consegue ser constante de bom nível, mesmo quando ele é dominado. Né? Isso aconteceu, por exemplo, contra o Vasco em alguns momentos no Maracanã. Ele se recusa a perder. Ele é tão maduro no trabalho, ele é tão forte tecnicamente, taticamente, fisicamente, mentalmente, que ele consegue encontrar soluções para reagir dentro de uma partida. Então, acho que tem um favoritismo. O Corinthians está sem técnico. O
Corinthians não sabe quem vai ser o comandante do futuro. Técnico, sim. Provavelmente o Danilo, né? Técnico do Sub-20. Eu acho até que tinha que ser o Fernando Lázaro. Eu também acho. O Fernando Lázaro era o técnico até a chegada do Cuca. será Foi que um erro da Tem direção do Corinthians. Eu também acho, mas Para ele, é um constrangimento, um mal-estar, né? O cara que acabou de ser demitido porque chegaram à conclusão que ele não tinha condições, né? Porque uma pressão da torcida, é o estagiário, o time não deu certo, o time não está jogando, então você volta, você é rebaixado, em uma palavra um pouco mais desagradável, mas é a verdade, né? sim, sim. O cara foi... E aí, do nada, ele posso estar enganado. Faz tempo que eu não vejo um derby, um Palmeiras e Corinthians, com uma diferença tão grande, com um favoritismo tão grande de um lado. Cansamos de ver todos nós clássicos, Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians, Grenal, Atlético e Cruzeiro, em que um time chega com favoritismo enorme numa fase melhor e acaba perdendo. Então, óbvio que pode dar Corinthians também. Essa possibilidade existe por causa da camisa do Corinthians, da rivalidade. Mas a diferença no momento, e como destacou o Donan, ela é tão grande de técnica, de entrosamento, de trabalho, de momento, de parte física, de parte mental, que o Palmeiras é favorito demais. E acho que não só dentro de campo, né, Brilha? Acho que na gestão também. não, isso aí O nem clube, se compara. não dá nem para comparar no momento. Nem se compara. No ano passado, o primeiro jogo do Vitor Pereira é uma goleada do Palmeiras, acho que até em Barueri, 4-0, se não me engano. 3-0. 3-0. Foi os dois gols de escanteio. Do não foi? Gomes, né? Os dois gols de Bola escanteio aérea. quase iguais. E ali um passeio do Palmeiras. O Palmeiras, depois que perdeu o Danilo, ainda tem uma certa instabilidade no meio. Não é um time totalmente seguro, tanto é que o Abel ainda tem testado situações. Contra o Vasco ele entra com 3 volantes, o Richard Rios. Jogador de bola. Bem, Richard Rios está bem, é um jogador que já mostrou Muito que bom. pode ter mais espaço nesse time, que pode brigar pela condição de titular, mas também não encaixou, não funcionou muito bem. O Vasco teve muito espaço para atacar pelo meio e é um Palmeiras que, nesse contexto, é muito forte, é favorito sim, mas ainda não é o time sólido como a gente acostumou a ver no Abel. Para os padrões do Abel, ele sabe que ainda precisa corrigir esse pequeno desequilíbrio defensivo, principalmente quando o Palmeiras perde a bola. Eu vejo que ainda o Palmeiras se expõe demais em alguns momentos. E eu Gostei dessa colocação do Breiler, hein? eu acho que essa avaliação, né, até conversava com amigos palmeirenses na redação, não vou citar nome, né? são Vou preservá-los. poucos, Vou são preservá-los. Preservá-lo? Não, Vou pode preservá-los. soltar. Mas a imagem que talvez o torcedor palmeirense tinha do Richard Rios, numa comparação com o Danilo, que poderia ser um cara que ia acrescentar mais defensivamente do que ofensivamente, a gente está vendo o contrário. É verdade. Ele é um cara que até está indo bem defensivamente, ele vai bem nos duelos, mas ofensivamente ele é diferente, viu? Todas as partidas que o Richard Rios entrou até agora, ele tem acrescentado muito. Por exemplo, ele teve um duelo no Maracanã contra o Andrei Santos, que é muito badalado pela qualidade que ele tem, e ele foi muito melhor. Ele deu uma amassada no Andrei Santos no Maracanã, a verdade é essa. Deu, a verdade é essa. Nesse choque que aconteceu durante o jogo, ele foi muito bem ofensivamente e foi bem também defensivamente. Então, assim, eu acho que ele é um cara que ele veio com um status de aposta, mas no momento ele está desempenhando para botar uma pulga atrás da orelha do Abel de quem sabe não vem como titular. Porque se você tem um Veiga bem e saudável, É titular, difícil. ele e o Rony. É difícil reproduzir o que ele fez contra o Vasco com 3 volantes. Sim. Teria que ver como é que ficaria a formação desse meio. Eu acho também que defensivamente ainda não é o Palmeiras que a gente viu na última temporada. E o Zé Rafael, para mim, não tem jogado mal. O menino tá bem. O menino também não está... É que muda a característica. Muda. Pois muda a característica. E o Danilo ali fazia um trabalho invisível muito parecido com o do João Gomes no Flamengo. Funcionava muito, né? Estava em todos os lugares, marcava, mesmo... Danilo marcava e jogava. Mas o Danilo... Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Antes de encerrar, gostaria de saber qual o seu palpite para o jogo de amanhã. Eu já tenho o meu e para mim 3-1, 2 do Hendrick e 1 do Dudu. Que assim seja. Bom, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Assim eu vou trazendo mais debate e mais notícias do Palmeiras. Até o próximo vídeo.